Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz do Senhor esteja com todos nós, nesses momentos em que nós estaremos aqui juntos, nesse bate-papo. Logicamente que nós não gostaríamos de estar gravando, mas de estar lá presencial, na nossa casa, como nós estamos acostumados, e também ao vivo pela internet. Mas, pela realidade que nós vivemos, sabemos que o distanciamento é necessário, então a gente não adianta ficar pensando, né? Puxa, gostaria tanto que fosse assim, ou então forçar uma situação e tentar fazer o presencial. O que a gente tem que fazer é encarar a realidade, que aliás é o tema de hoje, fugas da realidade. Mas antes da gente entrar no tema, pediria a todos que procure nesse momento procurar um pouco de paz, sintonizar com o nosso Pai Criador, pedindo que Ele esteja dentro dos nossos corações, para que a gente possa, nesses minutos, transformá-los em aprendizado e colocarmos também dentro das nossas experiências e que nós possamos sair daqui, desse bate-papo, com um pouco mais de conhecimento e, quiçá, com muita vontade de fazer a nossa devida transformação. Para que a gente possa falar de fuga da realidade, vamos tentar nos entender. Quando nós saímos lá da fase de princípio inteligente e nós passamos a ser hominais, ou seja, a ser espíritos na nossa essência, é quando nós começamos a utilizar a nossa consciência e nós vamos construindo a nossa personalidade, o nosso caráter. E conforme nós vamos tendo todas essas experiências, né, que a gente diz as experiências do passado, nós aprendemos ali a conviver com várias pessoas em sociedades diferentes, e ali nós aprendemos através dos séculos e até dos milênios, até adquirir comportamentos que eram de outras pessoas e também com as nossas próprias experiências. E com isso, nós vamos guardando em nosso subconsciente essa herança que vai nos marcar por muito, muito, muito tempo, até que a gente consiga realmente qualificar, melhorar as experiências que vão fazer parte da nossa personalidade, né? Essas experiências que a gente foi adquirindo, pois nós aprendemos uma série de coisas e de sentimentos. Durante essas várias existências nossas, durante todo esse tempo que nós tivemos convivendo com outras pessoas, com a sociedade em si, a gente aprendeu a amar, mas aprendeu também a odiar. A gente aprendeu a trair, mas também aprendemos a ser atraídos. A gente aprendeu a ter paciência, mas também aprendemos a que ninguém fosse paciente conosco. Ou seja, nós fomos adquirindo sentimentos e experiências sempre antagônicas, mas que foram marcando a nós e foi nos dizendo aquilo que era bom e aquilo que não era bom, aquilo que a gente gostava e aquilo que a gente não gostava. E assim nós fomos formando a nossa personalidade, né? Hoje, conforme nós chegamos aqui, é que nós percebemos que a gente trouxe algumas ansiedades, algumas coisas que estão guardadas dentro de nós, que às vezes a gente tem vontade de reviver, mas às vezes nem sabemos como ou direito o que é. Só temos certas tendências que a gente veio adquirindo do passado. Até vamos dar um exemplo para a gente possa entender. A questão de um século e pouco atrás, nós vivemos lá em um mundo em que estava aparecendo a industrialização. E junto com a industrialização, teve um movimento chamado futurismo, em que assim se dava assim para que a gente tivesse o prazer de viver o momento, para que a gente gostasse do poder, que a gente gostasse da velocidade, que a gente curtisse aquilo que aquele mundo estava trazendo, viver, né? Simplesmente gozar a vida,
dentro daquilo que toda assim a maquinaria, a industrialização, os novos costumes estavam trazendo. Era o modismo da época e a gente acabou incorporando aquilo e às vezes até sonhando, que muitos de nós sonhamos naquela época de viver, mas não conseguimos, talvez porque a gente não tivesse condições. Aliás, poucos tinham condições de viver dessa forma. E também a gente adquiriu experiências que até hoje trazemos, principalmente com relação à sexualidade, onde a gente deixava a nossa libido correr solta, onde não havia responsabilidade perante ninguém, onde simplesmente a gente viveu os prazeres da vida e sem pensar em outra coisa. Eram os modismos que a gente foi tendo, as oportunidades, e a gente foi incorporando esses costumes, essas experiências, dentro daquilo que nós somos hoje, né? Porém, nós temos que ver que nós somos espíritos criados por Deus, embora a gente tenha tido todas as experiências, não quer dizer que elas eram todas satisfatórias ou que nos faziam felizes, porque a gente sabe, dentro de nós trazemos uma consciência do certo e errado, e esse certo e errado não é só para que a gente seja bonitinho e certinho. Esse certo é o que nos leva para que a gente seja realmente uma pessoa feliz. Talvez nós não consigamos entender tudo hoje, mas com o passar das existências, das experiências, nós vamos entender realmente que é isso que vai nos trazer a felicidade. E vamos falar um pouco mais aqui, tá? Pois bem, quando nós tomamos a decisão de reencarnar, nós sempre acabamos escolhendo o meio social, a forma que nós vamos viver, de acordo com a necessidade que nós temos de aprender, de acordo com a necessidade que nós temos de refazer a nossa personalidade, de reconstruir aquilo que nós somos. Então a gente vem para perder certos vícios, para perder certas coisas ruins que nós trazemos dentro de nós. Então, quando nós escolhemos, nós não vamos escolher, eu vou nascer num lugar em que eu só vou ser feliz, que eu vou ter muito dinheiro, vou ter um monte de gente que me ama, vou viver minha vida. Porque a gente sabe que é justamente isso que nos trouxe decepções, que nos trouxe infelicidade, a gente não conseguia encontrar a felicidade. O que a gente quer? Quer vir para uma escola que realmente nos dê ensinamento. Então, nós vamos vir em um meio em que a gente escolheu para quê? Para que a gente fosse forçado a aprender de acordo com o nosso livre-arbítrio. Porém, quando nós estamos aqui encarnados, e esse corpo físico, ele nos traz, quando nós construímos, ele nos traz um certo sentido de prazer carnal, nós acabamos muitas vezes não aceitando muitas condições em que nós vivemos. A gente traz uma certa ansiedade, alguns desejos, que é lá daquela época, e que a gente tem vontade de ter, porém, quando a gente encara a realidade atual que nós vivemos, nós percebemos que não está ao nosso alcance. Vamos dar um exemplo? Eu, quando era jovem, eu tinha um amigo que até já desencarnou, e que o sonho dele era ser cantor. E ele passou anos e anos e anos tentando ser esse cantor, tanto que ele não se preparou para nada. Mas, infelizmente, ele nunca conseguiu. Por quê? Provavelmente não era o que ele deveria ser, ele não trazia esse dom para ser um cantor, para ser conhecido perante a multidão. E nós vamos encontrando uma série de pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que não se conformam em não ter um carro simples. Acabam se endividando, sofrendo com a situação que cria, porque ele acha que ele tem que ter um carro do ano, ou um aparelho do ano. E da mesma forma, a gente acaba tendo até com relação à sexualidade. Quantas pessoas que acabam formando um par, um casal que poderiam ser felizes, mas às vezes um deles traz uma ansiedade, uma necessidade de um gozo, de um prazer tão grande que não entende muito, que acaba até partindo para os bordéis. E a gente acaba, por esses problemas, criando um mecanismo de defesa e acabamos criando um mundo imaginário em que a gente se coloca ali numa tentativa de fugir da realidade. Só que esse mundo imaginário
primeiro, ele não existe. E segundo, ele é muito rápido, muito fugaz, ele tem pouco tempo de vida. Por quê? Nós estamos aqui, a realidade nos puxa de volta. E às vezes a gente até faz essa fuga da realidade em momentos difíceis. Por exemplo, o relacionamento que acabou, que eu não me conformo, então eu tento não pensar nisso e fujo desse mundo. Um emprego que eu perdi, um bem que eu queria ter e não consegui. Ou seja, a gente acaba, de uma certa forma, sempre procurando fugir dessa realidade. Por quê? Naqueles momentos que eu consigo sair da minha realidade e que eu vivo no meu mundo de imaginação, ou eu sonho com coisas impossíveis, é como se ali eu fugisse, eu sentisse um certo prazer, um pouco de tranquilidade. Mas só que tem um detalhe. Não é pelo fato de eu não querer olhar para a realidade que ela vai desaparecer. Ela está ali, ela faz parte da nossa vida. E isso, quando eu procuro fugir um pouco dessa realidade, eu vou tomando atitudes, não só, por exemplo, em busca da bebida, para que eu esqueça, né, fugir da realidade, das drogas. E hoje existe no mundo moderno uma série de atitudes que a gente toma para entrar nesse mundo que nos faça esquecer da realidade. São os jogos de azar. Hoje, com a internet, essa mídia social, né, a gente acaba, às vezes, entrando, batendo papo, né, naqueles sites de relações sociais e acabamos passando dias, horas ali e a gente vai simplesmente se aprofundando. E o que é interessante é que a gente começa a sentir determinado prazer, embora seja muito fugaz, então a gente começa automaticamente a repetir, 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 onde vai se tornando o quê? Os costumes, os vícios que nós trazemos e que depois é difícil tirar. Nós podemos falar pessoas que são viciadas em jogos, pessoas que são viciadas na sexualidade, que não conseguem ficar um tempo sem ir para um bordel, pessoas que acabam, vamos dizer, desabafando em compras e passa a ser um comprador compulsivo. Ou seja, até através de medicamentos, porque nós vamos acabar sentindo um pouco de depressão e a gente acaba utilizando medicamentos que também acabam nos viciando, né? Mas só que, apesar de tudo, essa realidade vai nos cobrando, e mesmo com tudo isso que nós fazemos para fugir, a gente passa pelo mundo real, não tem como. E aí a gente começa a se cobrar, saber por que, que nós vivemos dessa forma, por que, que a vida não é como eu quero hoje, não como eu queria lá atrás antes de me encarnar, né? E aí a gente passa a se culpar. Poxa, eu estou vivendo essa situação, por quê? Por que, que lá atrás eu não tomei uma atitude diferente? Por que, que eu não percebi que isso poderia acontecer? A gente não sabia. Nós não tínhamos conhecimento disso. Ou então nós passamos a culpar os outros. Meus pais são culpados da situação que eu estou. Meus amigos, a sociedade, o governo, todo mundo é culpado. E a gente começa a achar os culpados porque a gente não consegue viver na realidade, que é a nossa realidade. E às vezes até, quando nós sonhamos, por exemplo, ter bens, não conseguimos porque a nossa condição não permite, e a gente vê que outras pessoas têm, e tem com uma certa facilidade, até porque a gente, para conseguir alguma coisa, a gente tem que fazer coisas que até a nós nos decepcionam. Aí a gente começa a vestir uma capa de puritanismo e achar defeito naquele que conseguiu. Verificar que ele age errado, que ele não é uma pessoa boa. Por quê? Porque, de uma certa forma, a gente se sente magoado por não conseguir ter o que ele tem. E essa fuga da realidade que nós temos, que nada mais é do que um mecanismo de defesa, chega um certo ponto que ela já não resolve mais. Por quê? O mundo imaginário, ele não tem consistência. Ele não consegue nos dar a felicidade. Outro detalhe que a gente tem que pensar.
Nós estamos aqui com o intuito da nossa individualização. O que seria isso? É da nossa construção da nossa personalidade distinta, individual, diferente dos outros. Cada um de nós tem a sua personalidade, cada um de nós é único, cada um de nós é ímpar. E isso somos nós que construímos, e é isso que nós viemos aqui para sermos nós, para construirmos nossa personalidade cada vez melhor. É por isso que existe essa bendita reencarnação que vão nos dar essa experiência para que a gente conquiste essa individualização. Mas a gente escolheu, mas a gente não aceita a realidade, é difícil. E essa individualização é um sistema complexo. Por quê? Porque quando nós somos criados, nós temos a nossa consciência que nos diz o que é certo e o que é errado. E se nós não somos felizes, é porque a nossa consciência nos diz, olha, não é esse caminho, é outro caminho. Então o que nós precisamos fazer para não viver mais dessa forma, partindo para o mundo depressivo, partindo para as doenças, para os transtornos neuróticos que nós vamos construir por fugir sempre da realidade? Nós estamos nos adoecendo a nossa essência espiritual. O que nós precisamos fazer? Primeiro, aceitar a nossa realidade. E como aceitar? Primeiro, aceitar não é se conformar. Aceitar é entender o que nós estamos passando e que nós temos que passar por isso. Diferente de se conformar, que a passividade não tem mais jeito. Aceitar é entender que eu estou vivendo essa realidade, que ela não é o que eu gostaria de mudar em mim, essa forma de ser, e eu preciso fazer uma transformação para que eu aprenda a ser feliz com a realidade que eu tenho. Não é se conformar, é aceitar. E quando a gente aceita essa realidade, nós estamos encontrando meios para fazer a transformação, por mais dura que ela seja. Então, esse é o primeiro passo, essa aceitação que nós temos da realidade. Tá? Outro detalhe, a gente, para começar a mudar, nós temos que entender e analisar, isso faz parte desse processo, qual que é a nossa capacidade para poder transformar. Kardec já nos dizia que a grande parte dos nossos fracassos é porque nós queremos fazer coisas que estão acima da nossa capacidade e da nossa força. É a mesma coisa eu, na minha idade, eu querer fazer uma maratona. Com toda certeza vai precisar chegar uma ambulância para me salvar. Eu vou ter um ataque cardíaco e infarto. Então eu tenho que entender que eu posso fazer um pouco de exercício, mas não uma maratona. E isso serve para todas as nossas atitudes da vida, para que a gente haja de acordo com aquilo que nós podemos fazer, né? Segundo, reflita sobre a sua vida. O que está te motivando a buscar essa fuga? Você está descontente com a situação? Então pense, como que você pode achar uma resolução? De que forma você pode começar alguma coisa? O que você gostaria dentro da sua capacidade e como que você pode fazer? Quais os passos você pode dar? Terceiro, desabafe, converse com quem você confia, fala das suas ansiedades. Se você não tiver alguém tão próximo, a casa lhe fornece plantonistas para que possa conversar, são pessoas treinadas para te ouvir e tudo em segredo. Ou até, se for necessário, busque um profissional, um terapeuta que possa lhe ajudar nisso. Mas não guarde para si, bote, isso vai te ajudar a fazer a transformação. Quarto, comece aos poucos. Nenhuma mudança se dá da noite para o dia, mas passo a passo, ponto a ponto. Simplesmente dê o primeiro passo. Comece devagar. Segundo, tenha compaixão de si mesmo. Uma vez uma grande amiga minha aí do centro, ela me ensinou a diferença entre dó e compaixão. Dó, aquela pessoa que não tem como ela tomar uma atitude
ela está travada, não consegue fazer nada, isso é dó. A compaixão é quando nós vemos alguém que está sofrendo, mas que ela teria condições de se levantar. Então a gente tem compaixão porque ela não sentiu ainda a vontade. Então tenha compaixão de si mesmo e entenda que você é um ser humano que está começando a construir e que faz parte ter os defeitos e as falhas. Tá? Isso faz parte da gente. E além de tudo, veja o lado bom da vida. Por pior que pareça o momento, sempre existe algo bom na nossa vida que a gente possa enxergar e agradecer, né? E lembre-se de uma coisa, a felicidade ela vem de dentro para fora e não o inverso. Então, se eu não me modificar e não aprender a amar as coisas que eu tenho e ver as coisas que eu tenho com bons olhos, eu nunca vou ser feliz por mais que eu tenha as coisas. Tanto que se fortuna e objetos fosse felicidade, não existiriam tantas pessoas ricas que acabariam se suicidando, né? E uma outra forma que pode nos levar para um caminho, a gente procurar alguém que a gente admira e usar o norteamento. Se ele conseguir, eu posso também conseguir. O maior exemplo, lógico, que é Jesus, que nada teve de bens materiais, mas ele era feliz. Francisco de Assis, que ele tinha uma grande paz dentro de si, mesmo tendo abandonado todos os seus bens materiais. O nosso próprio Chico, que ele viveu uma vida humilde e sempre com um sorriso estampado no rosto e sem reclamar das agruras da vida. Ele era feliz, ele não fingia ser feliz, não era máscara, né? E nós, olha a sua volta, aprende a amar o que você tem, as pessoas que você tem. Não se queixe da rotina, do seu dia a dia, mas aprenda a ver o lado bom dessa rotina. Aprenda a fazer as coisas que você tem oportunidade, mesmo que não seja aquilo que você queria, mas procure fazer com amor. Vá se transformando pouco a pouco. Não permita que essa realidade que nós estamos enxergando faça você enfraquecer, ao contrário. Encare a realidade como simplesmente o instrumento que Deus nos dá para a gente fazer a modificação que nós precisamos e nós queremos. Mas mesmo assim, nos momentos difíceis, se você não estiver encontrando, lembre-se que nós somos filhos de Deus. Liga para Ele, ore, peça as forças, orientação. E você vai ver que vai aparecendo as oportunidades, os caminhos e a força para seguir em frente. Só não desanime. Ame-se, queira-se bem, mude, siga em frente. É para isso que nós estamos aqui. Seja um indivíduo diferente, um indivíduo bom, que saiba realmente construir. A fé remove montanhas e o amor dele é justamente a força que nos dá para seguir em frente. Queridos amigos, agradeço esses minutos que aqui estivemos juntos, penas que são poucos, mas feito de coração. Espero que isso daqui sirva para que cada um dos senhores possa buscar um pouco mais de conhecimento e buscar um pouco mais a vida de paz, de luz e principalmente de aprendizado. Que o Mestre Jesus abençoe a todos, que estejam sempre em paz. Que a luz do Senhor ilumine os nossos pensamentos, os nossos corações. E que possa também essa luz iluminar esse nosso planeta Terra, que tanto precisa nesse momento. Muito obrigado, fiquem com Deus, até uma próxima. Tchau!